Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. A escritora e educadora que desafiou todos os padrões de machismo, criou a primeira escola mista do Brasil e também foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil. Hoje a gente vai trazer seleções, né, deste livro dela, que é o Cantos à Beira-Mar. Então são seleções aí de poemas. E eu vejo uma certa conotação de meditação, assim. Então acho que esse episódio pode ser meio meditativo para os nossos ouvintes aí. O que você acha? Pode ser? Gostei, inclusive porque é o bicentenário, vamos falar disso. Então vamos meditar e ler ao mesmo tempo. Boa leitura. Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Uma seleção. Uma tarde em Cumã. Aqui minha alma expande-se e de amor eu sinto transportado o peito meu. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu. E sobre a branca areia, mansamente a onda enfraquecida, exausta, morre. Além da linha azul dos horizontes, ligeirinho baixel nas águas corre. Quanta doce poesia que me inspira o mago encanto destas praias nuas, esta brisa que afaga os meus cabelos, semelha o acento dessas fases tuas. Aqui se ameigam de meu peito as dores, menos ardente me goteja o pranto. Aqui na lira maviosa e doce, minha alma trina melodioso canto. A mente vaga em solidões longínquas, pulsa meu peito e de paixão se exalta. Delírio vago, sedutor quebranto, qual belo íris meu desejo esmalta. Vem comigo gozar destas delícias, deste amor que me inspira poesia. Vem provar-me a ternura de tua alma, ao som desta poética harmonia. Sentirás ao ruído destas águas, ao doce suspirar da viração, quanto é grato o amor aqui jurado, nas ribas deste mar, na solidão. Vem comigo gozar um só momento, tanta beleza a me inspirar poesia. Ah, vem provar-me teu singelo amor, ao som das vagas, ao cair do dia. Súplica. Dá, Senhor, que breve passe sobre a terra o meu viver. Bem vês, a flor desfalece de tarde no esmorecer, entretanto a flor é bela de enlouquecer. Mas eu triste, eu que na vida só hei provado amargura, que o sonho de um doce gozo não permite a desventura, para que amar a existência árdua, mesquinha e tão dura? Para que viver se esta vida é martírio eterno e lento? E frágua a existência é século cada momento? Para que a vida, Senhor, se a vida vale um tormento? Dá, Senhor meu Deus, que breve se me antolhe a sepultura, que vale a vida seus gozos, que vale sonhar ventura, e trago esgotar fundo cálice de amargura. Que importa a mim se no bosque canta a mimosa perdiz? Seu canto tão repassado de amores, o que é que diz? Assim da brisa o segredo, da flor o grato matiz. A onda que molemente na erma praia passeia, sente deleite beijando a branca, mimosa areia. A onda goza, e eu triste, nada me apraz, me recreia. O vate pulsando a lira, embora banhada em pranto, sente ungir-lhe o peito aflito, bálsamo, puro e bem santo. Se ele inspirado desfere seu dulio mimoso canto. Mas eu não tenho amores. Não me anima uma ilusão, meu sonhar é vago anseio, que mais me dobra a aflição. Sinto gelado meu peito, sinto morto o coração. Morto, nem palpita, que funda dor o matou, que foram desses anelos dos sonhos que o embalou? Tudo
tudo jaz desfeito. Tudo, meu Deus, acabou. Dá, Senhor, que breve passe sobre a terra o meu viver. É sacrifício perene, tão agros dias sofrer. Dá que breve sob a lousa meu corpo vá se esconder. Ah, minha carinhosa amiga e excelentíssima senhora, Dona Ignez Estelina Cordeiro. Eras no baile de Diana a imagem, leda miragem, suspirosa virgem. Quem te não crera no arfar do peito, anjo sujeito a divinal vertigem? Que havia no sorrir de arcanjo, roupagem de anjo revoar aos céus? Que de enlevos que nem tu, donzela, cismavas bela nos cismares teus? Não foi delírio de uma alma ardente que às vezes mente por fatal loucura, não, eu senti de te ver, vaidade, mulher deidade, a traduzir candura. Acaso pode o ideal mais belo que em doce anelo imaginou o poeta? Acaso pode marear teu brilho? Não, não tens brilho. Te levaste à meta. Deixa beijar o teu sorrir de arcanjo, visão, ou o anjo a divagar na terra. E a voz melíflua, divinal fluente, nota cadente que nos ares erra. Assim eu amo o soluçar da vaga na praia maga, como ver-te amei, cheia de encanto, a revelar mistério, como o saltério do poeta rei. O meu desejo, a um jovem poeta guimarense. Na hora em que vibrou a mais sensível corda da tua alma, a da saudade, Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse: canta amor na soledade, escuta a voz do céu. Eia, cantor, desfere um canto de infinito amor. Canta os extremos de uma mãe querida, que te idolatra, que te adora tanto. Canta das meigas, das gentis irmãs, o ledo riso de celeste encanto. E ao velho pai que tanto amor te deu, grato, oferece-lhe o alaúde teu. E a liberdade, ó poeta, canta que fora o mundo a continuar nas trevas. Sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Toma por timbre liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história. Canta, poeta, no alaúde teu, tenros suspiros da chorosa amante, canta teu berço de saudade infinda. Funda a lembrança de quem está distante. Afina as cordas de gentis primores, dá nos teus cantos trescalando odores. Canta do exílio com melífluo acento, como Davi a recordar saudade, embora ao riso se misture o pranto, embora gemas em cruel sua idade. Canta, poeta, teu cantar assim há de ser belo, enlevador, enfim. Nos teus arpejos, juvenil poeta, canta as grandezas que se encerram em Deus. Do sol o disco, a merencória lua, mimosos astros a fugir dos céus. Canta o cordeiro que gemeu na cruz, raio infinito de esplendente luz. Canta, poeta, teu cantar singelo, meigo, sereno como um riso d'anjos. Canta a natura, a primavera, as flores. Canta a mulher a semelhar arcanjos, que Deus envia à desolada terra, bálsamo santo que em seu seio encerra. Canta, poeta, a liberdade, canta que fora ao mundo sem fanal tão grato, anjo baixado da celeste altura, que espanca as trevas deste mundo ingrato. Ó sim, poeta, liberdade e glória toma por timbre e viverás na história. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes meus votos, sim, nem outra coisa almejo. E que mais posso querer? Ver-te Camões, Dante ou Milton, ver-te poeta e morrer. Ah, não posso! Se uma frase se pudesse do meu peito destacar, uma frase misteriosa como o gemido do mar, em noite erma e saudosa, do meigo e doce luar, ah, se pudesse!
mas muda sou, por lei que me impõe Deus. Essa frase maga encerra, resume os afetos meus, exprime o gozo dos anjos, extremos puros dos céus. Entretanto, ela é meu sonho, meu ideal ainda ela. Menos a vida eu amara, embora fosse ela bela, como rubro diamante sob finíssima tela. Se dizê-la é meu empenho, reprimi-la é meu dever. Se escapar dos meus lábios, ó Deus, fazei-me morrer, que eu pronunciando-a não posso mais sobre a terra viver. Tributo de amizade ao ilustríssimo senhor doutor José Mariano da Costa. Eu vi a branca rosa perfumada no hábio melindroso reclinada, miragem vaporosa e descuidada a mirar-se gentil à beira-mar. Melindrosa e sutil nascia a aurora, de esperança sem fim era essa hora, de encanto e seduções. Falaz embora como beijo que mente em fim do amar. Mas ela era tão casta, tão mimosa, gentil, meiga, tão bela, tão formosa. Era um tipo de amor a linda rosa, era um vago ideal de poesia. Sonhava, sonho casto de pureza, cismava, o que, meu Deus? Tanta beleza, não sei se tem reunida a natureza, quando desperta com o nascer do dia. No seu cismar mimoso a flor sorriu, a leda viração, o sol feriu as águas do oceano e refluiu. Luminoso, abrasado sobre a flor, ela, tímida e meiga, retraiu-se, mimosa sensitiva. Um ai ouviu-se. Mistério! A branca rosa ressentiu-se desse raio de sol de infindo ardor. E uma hora depois, enregelada, eu vi a branca rosa desbotada, na haste gemebunda e reclinada a morrer ao som de uma harpa melodiosa. Amor, jamais a flor outro sentira, a não ser o do céu. Anjo subira equilibrado nas asas de safira, a mirar-se na plaga venturosa. Por ocasião da passagem de Humaitá. Dedicada ao ilustre literato maranhense, o senhor Dr. João Clímaco Lobato. Sincera gratidão. Ó Brasil, eu te saúdo, vasto império do cruzeiro. És na América o primeiro, és minha pátria gentil. O grande, o nobre tu és. A pátria de heróica gente que seus avós não desmente, sequer na vida uma vez. Glória a ti, que os bravos filhos bem te vingam denodados, a teu brado alevantados, pro qual pó que o vento ergueu. E das balas se sorrindo passam Mercede e Cuevas, legando o seu nome aos Evos, a ti de glória um troféu. É que da armada ao exercício, do general ao soldado, só se escuta o mesmo brado: eia, vencer ou morrer! Então pulsam destemidos os peitos de infindos bravos, vão remir milhões de escravos, indo a pátria defender. Avultam Marise Barros, Afonso, Marcílio Dias, 1000 outros que em nossos dias douram as páginas da história. E caem com a fronte exausta, mas que importa? Seu nome ganha ao Brasil um renome, é padrão de eterna glória. Avante, avante, lá ficam destroços, ruína, embora. Humaitá, eis sou a hora da ruína tua final. Já sob tuas muralhas, por sob balas, clamores, passam galhardos vapores, como brisa em fundo val. Chove a metralha a porfia sobre a armada brasileira, mas a alviver de bandeira não se curva altiva está. Que importa que o inimigo ocupe superior posição, não teme a armada ao canhão de misérrima Humaitá. Viste o bravo Mauriti, honra e glória do Brasil, a arrostar metralha a 1000. Sempre aquilo a passar? Era o gênio das batalhas, aquele jovem guerreiro. Nelson, eis um brasileiro que vem teu nome ofuscar.
Era belo vê-lo assim, alheio a todo o vapor desse hediondo fragor que nele é glória afrontar. Era vê-lo corajoso, sob as migas muralhas, qual semideus das batalhas, a passar e repassar. Ó Brasil, eu te saúdo, vasto império do cruzeiro. És na América um luzeiro, eu te saúdo, ó Brasil. Prossegue em tua carreira, vinga teu bril ofendido, o do monstro envilecido, curva a fronte negra e vil. Dize a esta antiga Roma que não lhe invejas os brilhos, sim, que tens heróis por filhos, por divisa, liberdade. Que esmagar sabes um déspota, sabes vergar um tirano, que no solo americano ostenta ferocidade. Mas que levas generoso depois da guerra o perdão, que vais quebrar o grilhão desses míseros escravos, que vais levar-lhes bondoso paz, amor, fraternidade, instrução, lei, liberdade, fazê-los povo de bravos. Vai desmentir esses ecos da soberba Inglaterra, que te faz mesquinha guerra, que te diz conquistador. Vai mostrar à Europa inteira que no solo americano não se consente um tirano, não se sofre um ditador. Dize que os povos escravos vais levar com lealdade, não ferros, mas liberdade, progresso, não opressão. Vai quebrar as vis cadeias, as algemas de seus pulsos. De amor em doces impulsos, vais dizer-lhe, és meu irmão. Avante, eu te saúdo, vasto império do cruzeiro, que a voz de Pedro I despertaste assim gentil. Ó, minha pátria gigante, esmaga o fero solano. Mostra ao povo americano quanto és nobre, ó, meu Brasil. Ela, a pedido. Ela, quanto é bela essa donzela a quem tenho rendido o coração, a quem votei minha alma, a quem meu peito num êxtase de amor vive sujeito. Seu nome? Não, meus lábios não dirão. Ela, minha estrela viva e bela, que ameiga meu sofrer, minha aflição, que transmuda meu pranto em mago riso, que da terra me eleva ao paraíso. Seu nome? Oh, meus lábios não dirão. Ela, virgem bela, tão singela como os anjos de Deus. Ela? Oh, não, jamais o saberá na terra alguém. De meus lábios o nome que ela tem, que esse nome meus lábios não dirão. Meditação. Ah, minha querida irmã Amália Augusta dos Reis. Vejamos, pois, esta deserta praia, que a meiga lua a pratear começa. Com seu silêncio se harmoniza esta alma, que verga o peso de uma sorte avessa. Ó, meditamos na soidão da terra, nas vastas ribas deste imenso mar, ao som do vento que sussurra triste por entre os leques do gentil palmar. O sol nas trevas se envolveu, mistérios encerra a noite, ele compreende a dor. Talvez o manto que estendeu no bosque encubra um peito que gemeu de amor. E o mar na praia como lisondeia, gemendo triste sem furor, com mágoas também meditas. Ó, salgado pego, também partilhas desta vida as fráguas. E a branca lua devagar no céu, como uma virgem nas soidões da terra, que doce encanto tem seu meigo aspecto e tanto enlevo sua tristeza encerra. Sim, meditemos. Quem gemeu no bosque onde a florzinha perfumar cativa, seria o vento? Ele passando ergueu do tronco a copa sombraceira, altiva. Passou, e agora sufocando a custo meu peito doce palpitar de amor, delícias bebe desterrando o susto que a noite inculte a semear pavor. E um deleite ainda melhor que a vida, langor, quebranto, ou sofrimento ou dor. Um quê de afetos meditando eu sinto, na erma noite a me exaltar de amor.
Então a mente a devagar começa, criando afouta seu sonhado amor, zombando altiva de uma sorte avessa que oprime a vida com fatal rigor. E nessa hora a gotejar meu pranto, nas ermas ribas de saudoso mar, vagando a mente nesse doce encanto, dá vida ao ente que criei pra amar. E a doce imagem vaporosa e bela que a mente erguera, engrinaldou de amor. Ergue-se vaga, melindrosa e grata, como fragrância de mimosa flor. E o peito a envolve de extremoso afeto e dá-lhe a vida que lhe dera Deus. Ergue-lhe altares, lhe engrinalda a fronte, rende-lhe cultos que só dera aos céus. Colhe pra ela das roseiras belas, que aí cultiva a mais singela flor, e num suspiro vai depor-lhe as plantas, como oferenda, seu mimoso amor. Mas somente a duração de um ai tem esse breve devanear da mente. Volve-se a vida, que é só pranto e dor, e cessa o encanto do amoroso ente. E esse foi Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Fizemos uma seleção de 9 poesias nesse momento. A gente já teve outras 2 deste mesmo livro publicadas aqui no nosso podcast. É desse mesmo livro? A Lua Brasileira e a Mendiga. Não lembrava desse detalhe. Então assim, Cantos à Beira-Mar tem 56 poemas ao todo. A gente já se debruçou a 11 deles. Né? Então, todos os estudos que a gente fez e trouxe para o podcast dos poemas da Maria Firmina, restam ainda 45. Vamos lá, né? Eu fiz uma seleção bem eclética para a gente conseguir entender assim, um pouco do todo desse Cantos à Beira-Mar dela. E eu acho que ficou assim equilibrado. É legal para quem não conhece a obra dela conhecer. Você fez essa seleção, né? Como você disse, para tentar resumir, né, toda a obra. Isso. Então, é claro que, né, se quer saber de verdade, vai lá e lê a obra inteira. É super rápido. Mas, ou espera que a gente vai trazendo aos poucos aqui no Leitura de Ouvido. Eu não sei se a gente trouxer a Maria Firmina de novo no podcast, eu acredito que vai ser com Gupeva, uma novela indianista que ela tem. Só que é um conto de 1 hora, né, um texto, assim, maior, mas, assim, que traz muito debate. A gente tem essa influência. Eu achei que ia ser um livro. É tratado como novela, mas é como se fosse um romance inteiro, assim, por isso que eu falei, é 1 hora. Contão. Né? Ele é um texto com começo, meio e fim, e ele tem assim vou deixar aqui um spoiler, né? Um guarda-chuva pendurado. Guarda-chuva. Não é guarda-chuva, como é que é o termo? Um cabide. Vou deixar um cabide. Deixa o cabide. Que tem um embate do colonizador sobre o colonizado, mais propriamente dito o povo originário mesmo, né? Que a gente tem ali o europeu e o indígena. E é algo que vem ali antecedendo a própria Iracema do José de Alencar. Então é muito legal a gente trazer esses... muito massa. A gente tá pulando um pouco, colocando as carroças na Não, mas é legal porque a gente deixa as pessoas super pilhadas pra querer saber mais, né? Isso a gente não vai falar mais agora. Porque eu ia falar que esse último poema foi pra irmã dela, né? Sim. Então, acho que ela fala, inclusive. Amália Augusta dos Reis. E se eu não me engano, que eu lembro, a irmã dela morreu tragicamente, assim, né? Não foi a irmã dela que morreu num incêndio ou algo assim? Nossa, você não tem essa informação? Mas vamos ficar no branco aí, então. Ai, por que você foi falar de... Agora porque eu esqueci. Parece que... Deixa eu ver. Eu acho que essa Nos irmã... meus alfarrábios. Se eu não me engano, do que eu lembro da biografia da Maria Firmina dos Reis, ela teve uma irmã que morreu de uma forma bem trágica, assim. E também por isso que esse poema tem esse tom mais melancólico, assim, e contemplativo pra vida e a morte, né? Mas então vamos deixar no ar. Mas eu acho que foi de outro autor, mas você tá misturando as histórias. 70% de certeza de que a irmã dela morreu de uma forma trágica. Isso aconteceu sim, se não me engano é com Hugo de Carvalho Ramos.
o irmão verdade. dele, que explodiu no alto da escada. É isso aí, boa memória. Mas eu me veio isso na cabeça porque eu puxei essa informação. Talvez seja verdade, como a gente não usa Google aqui na hora pra não trapacear, né? Então vamos deixar no ar. Talvez você saiba aí, leitor de ouvido. Não, com certeza. E quem sabe a gente escreva ali nos comentários no YouTube, fica interessante. Isso aí. Mas, é muito legal você falar isso, porque eu fui pesquisar com que idade a Maria Firmina dos Reis ficou órfã, né? E foi aos 5 anos. Por quê? Canto Saber Amar é um livro todo dedicado à saudade que ela tem da mãe, né? Então, a Maria Firmina perdeu a mãe, dá pra falar ainda bebê, né? Porque com 5 anos ainda é muito criança, né? E elas foram criadas, então, pela tia, uma tia que tinha mais condições. E tem um cara muito fundamental também, que, por sorte, o sobrenome também é dos Reis, mas eu não consegui comprovar parentesco entre eles, que colaborou muito com a educação da Maria Firmina dos Reis. Então, é bom a gente dizer que ela teve 95 anos de vida, uma vida tipo Victor Hugo, na França, né? Tipo, uma vida muito longeva, fez muita coisa, educou milhares de crianças e ela conseguiu com isso fazer tudo isso porque ela também teve ajuda quando era uma criança, né? Então esse ciclo, esse movimento cíclico a literatura nos prova, não só pelos textos como pela vida dos autores. E o nome desse cara é Francisco Sotero dos Reis, que era um escritor e jornalista, um gramático maranhense. Muito, muito legal. E a Maria Firmina, a gente vê que tá tomando cada vez mais, sendo objeto de estudo, e ela ficou desconhecida por muitos anos, né? Inclusive, ele até... Morreu pobre e cega. Isso, até ali nos anos 70, ela ainda não era conhecida como uma grande escritora nacional, então, mesmo recentemente que começou essa observação mais aflorada da obra dela e tudo mais, né? Inclusive ela sendo pedida em concursos e testes, né? A gente tá com um movimento aqui no podcast em relação a isso. Inclusive tá sendo assunto de provas, né? De vestibular. E também isso fez a gente crescer, ganhar um público lá no YouTube, porque a gente tem A Escrava, né? Da Maria Firmina dos Reis, que é um conto que está sendo cobrado. Dela, e está sendo cobrado agora num dos vestibulares, dos grandes vestibulares do país. Acho que é um vestibular do norte, né? Do norte do país. Inclusive, eu quero dar a dica aí para o pessoal desse concurso que está muito ouvindo A Escrava e os debates que a gente fez lá, para ouvir também as notas de rodapé de A Mendiga. A gente traz muita coisa lá que depois, né, de A Escrava, então o debate talvez, lá tá mais amplo ainda sobre a vida dela. Talvez o da Mendiga vai ajudar mais ainda, né? E as situações escravocratas, né, que eu acho que a prova vai cobrar justamente isso. Bom, mas fecha parênteses. Então, vamos fechar o parênteses, mas nem tanto, porque tá sendo tão cobrado assim, justamente porque a obra dela teve essa descoberta recentemente. E pelo marco do aniversário, né? O bicentenário da autora, porque ela nasceu em 1822. O aniversário dela de bicentenário vai ser na próxima sexta, dia 11 de março de 1822, foi o nascimento, então 2022 é o bicentenário. A gente quis antecipar aqui o debate, né? Pra você já ter essa semana aí sabendo que vai ser o bicentenário do nascimento da Maria Firmina. Ela que teve uma vida de 95 anos, né? Então, e esse texto que tá vivo agora, né? Muito presente no meio de nós. Sim, muito presente mesmo. E é bom que a obra dela tá se tornando tão importante assim, né? Que tá sendo, talvez pela época, por ser uma escritora feminina. Feminina. Uma escritora, eu já acho que já falei isso no episódio. Às vezes. Eu quis falar que é uma escritora negra, na verdade. Sim. Uma escritora negra e que, né, talvez na época ela não teve chances por causa disso, né? E hoje é muito legal a gente ver que tá tendo essa procura por ela. Né? Muito embora ela foi muito à frente do seu tempo, ela conquistou vários espaços, assim, inerentes exclusivamente ao homem. Ela era muito conhecida ali por estudiosos mesmo, né? Então era conhecida ali no ramo. Você imagina uma moça com 25 anos ser aprovada no concurso público como professora, né? E aquilo ser a carreira dela pro resto da vida. Então ela, de fato, educou homens e mulheres, porque ela criou a primeira escola mista do Brasil e foi um escândalo horroroso no Maranhão, quando ela misturou meninos e meninas
numa única escola. Não, até então era tudo segregado, né? E a pressão social foi tão grande que em 2 anos ela teve que fechar a escola, mas o marco ninguém tira. Isso aí é muito importante. Posso explicar um pouquinho sobre os poemas e a seleção? Por que eu escolhi esses 9? Sim, justamente? Então, o primeiro deles, tudo eu vou trazer um pouquinho de pano de fundo, é Uma Tarde em Cumã. Cumã bom, vamos começar assim. Obviamente que Maranhão é banhado pelo Oceano Atlântico, como os outros estados do litoral brasileiro, né? Então a gente tem ali o Oceano Atlântico, faz divisa. Vou falar, né? Já que ela nasceu no Maranhão, nasceu na capital, em São Luís, né? Nesse dia que a gente já comentou. Nesse livro, ela se dedica muito ao Maranhão. Principalmente a esse mar do Maranhão, né? Então, por isso que é contundente eu comentar isso. Porque ela morou também, né? Muito tempo no litoral. Sim, na verdade, parte da vida dela. Quem tá no Maranhão, a maior parte da população tá mesmo concentrada no litoral, né? Ou nas cidades mais próximas ali, né? E foi um estado onde teve muito embate também político, e eu já vou chegar lá no outro poema. Deixa eu só fechar esse parênteses para falar de Cumã. Cumã é o nome de uma baía que existe no município de Guimarães, né? Ali nesse local onde ela morreu, na verdade, em Guimarães, nasceu em São Luís, mas então ela transitava ali, né, pelo estado como um todo. Então a gente vai se dedicar um pouquinho mais pro Nordeste nesse episódio, inclusive entendendo nesse primeiro poema que Cumã era como se fosse, era um lugar muito desafiador para a navegação. É considerado o cemitério dos navios, Lucas. Porque tinha, você que adora mar e tudo que... das Bermudas brasileiras. Porque tinha tem muitos bancos de areia e rochas, né? Sim. Então é muito comum, tem até alguns navios muito famosos que afundaram ali em Cumã. E Uma Tarde em Cumã, a gente tem essa inserção toda contemplativa desse universo onde... Vamos lá procurar tesouros no fundo do mar. Interessantíssimo, né? O segundo é Súplica. Eu fiquei, deixa súplica, tira súplica, deixa súplica, tira súplica, porque ele é o poema melancólico que eu coloquei na seleção, né? A gente tem em Cantos à Beira-Mar uma sequência, assim, de bem saudosistas e melancólicos, só que eu percebo, não sei você, mas o melancólico dela, pra mim, fala da amargura com uma beleza. Eles chamam até de ultra-romantismo, né? Esse gênero, assim, que ela usou pra pintar os poemas dela. Então, eu acho que vem a calhar esse termo, né? Ultra-romantismo, porque ela embeleza tudo, né? Coloca beleza até nas coisas tristes. Então, como é o caso desse poema aí. Adorei. E Súplica é o que eu trouxe para essa seleção, mas vários deles, inclusive o primeiro que abre o livro, é bem com a saudade dessa mãe que se foi quando ela era criança. Eu vejo muito tom de nostalgia ao longo, assim, de todos que a gente ouviu hoje, né? Então tem muito esse clima nostálgico, de lembrança, né? E parece que ela tá olhando o mar e tendo todas essas lembranças, assim, e a gente tá ouvindo. É verdade. A poesia, todas elas desse livro têm esse clima contemplativo. Por isso que você falou de meditação lá no começo, eu também sinto isso, até sabe? O nome como do se estivesse sentado ali. É meditação, né? O último. Sentado, apoiado ali com os cotovelos no joelho, olhando para aquele mar, aquelas ondas quebrando. É muito contemplativo mesmo. Mas é essa meditação, bem entre aspas, né? Que coloca na tua visão, assim, no teu ponto de vista, várias coisas a ser olhadas. Então, não é aquela pura meditação que você faz para tentar deixar a mente mais leve, ou, né, é uma espécie de mais contemplação mesmo, né, e entendimento de coisas difíceis, muitas vezes. É importante você falar isso porque ela cita assim no início dos versos que ela dedica para a mãe, que este livro, né, é fruto dos teus desvelos para comigo. Eis as minhas poesias. E o desvelo é um tipo de atenção. Então ela não sente que ela foi abandonada pela mãe, talvez. Eu posso fazer essa leitura ao ler esses versos. Ela sente que ela teve uma passagem diferente com a mãe, né? A mãe se foi quando ela era muito criança, mas não por isso ela vai, ai, que droga de vida, né? Tem momentos que ela fala, pra que viver, em algumas poesias, né? Essas muito assim eu não trouxe. Até tem uma meio erótica. Será que trago, será que não trago? É Sonho ou Realidade, se não me engano, é o nome da... Sonho ou Ilusão é o nome dessa outra aqui. Eu acabei não colocando aqui na seleção, mas é bem assim, ó. Ela tá na cama, um cara chega, ela sente assim a mão em vários lugares.
E daí, no agora... final, ela fica sem incógnita. Agora vou ter que voltar pra regravar isso daí. Dando várias aqui vontades, né, pro leitor de ouvido continuar. A terceira poesia não tem título, começa com uma dedicatória para uma amiga, mas o primeiro verso, eras no baile de Diana uma manifestação, algo assim. Eu achei muito legal, muito bonito, e para mim essa reflete assim essa coisa da mulher, essa mulher deidade, essa mulher beldade, e já que a gente tá abrindo o mês, né, aqui da mulher com a Maria Firmina dos Reis, que foi uma grande mulher escritora, eu achei legal também trazer um poema mulher. Sim. Aí depois vem o Meu Desejo, e com ela eu vou fazer uma dobradinha do outro poema que se chama Ela. O Meu Desejo e ela se refere bastante ao poeta e se refere a que ela não pode falar o nome daquela mulher que a pessoa tá apaixonada. Eu achei bem interessante, sabe, eu não posso falar quem é ela, né? E o meu desejo é de colocar tudo isso pra fora, mas eu não posso, né? Então, tem muito isso também desse movimento poético, né? Dessa necessidade de, a gente já falou disso algumas vezes aqui, tentar transpor em palavras um sentimento que às vezes é meio intransponível, inenarrável. A gente vê que é muito estranho, assim, porque na época... Hoje a gente tem toda essa glamourificação, isso é uma palavra? Não sei se não for. Glamourização. Isso, glamourização da arte, Achei né? um ninho de mafagíficos com 5 mafaguifinhos. A gente tem toda tudo isso que cerca a arte e eu vou fazer arte e tal, sabe? Parece que tem um certo preconceito associado. Você vai ser um artista, então... Você acha que ainda tem isso? Eu acho que tem bastante preconceito e isso impede muitas pessoas que têm isso dentro delas de... sei lá, às vezes é cafona eu colocar isso pra fora. E eu vejo que naquela época... Poetas eram considerados pessoas... Boêmias? Não, devaneios? Eu digo importantes. Hoje parece tá. que um artista é considerado uma pessoa meio sensível demais. E eu vejo que naquela época poesias como essa eram usadas com muita força, né? Autores usavam textos e poemas como objetos de denúncia, né? E, caçoavam de tudo que acontecia, né, em volta deles e era tido como importante. Eu vejo que um pouco disso hoje é associado com, tá sendo sensível demais, tá sendo, sabe? E às vezes pode ser que muitas pessoas que têm isso de colocar pra fora por forma de arte podem se repreender um pouco. Eu não vou, sabe, me expor dessa forma. Como você é um artista que superou esse estereótipo e tá fazendo todo esse comentário, eu vou respeitar e vou dizer que sim. E também fiz uma analogia aqui. Eu falo porque é uma barreira que eu mesmo tive que vencer. Que passar, Sabe o quê? Será que as pessoas vão me levar a sério fazendo arte? Mas daí às vezes chega coisas que vêm de dentro assim, você coloca pra fora e você, não, isso aqui é sério mesmo, não tô só brincando, sabe? Não, e de fato então... Você me fez refletir, Lucas, que o poeta era o influencer do século XIX. Deu uma diminuída, né? Mas... Não, assim, claro, guardadas as devidas proporções. Sim, não, se você quer dizer... Você sabe o quanto eu defendo a poesia e os poetas. Você quer dizer que eles influenciavam, né? Muito. Justo. Isso é verdade. Então, o que eles falavam... né, era seguido por um monte de gente, mudava pensamentos, nesse sentido, assim. Era tido como forte. E eu acho que isso também diminuiu um pouco, eu tô abrindo um parênteses gigante, mas eu acho que isso hoje em dia diminuiu um pouco até por a arte ser muito associada só à diversão, né? Então, o Martin Scorsese ficou... É verdade, todo mundo ficou putaço com ele, porque ele falou que os filmes da Marvel não são cinema e são como se fosse uma volta de montanha-russa, né? Que não deixa de estar certo, né? Tipo, os filmes de super-heróis, você vai lá pra se divertir, né? Você não necessariamente sai do cinema... eu sou uma pessoa... eu cresci aqui intelectualmente como ser humano, né? Então, eu vou andar de montanha-russa ali, legal, virou looping ali, aquelas 2h30 e acabou. Beleza, e apaga, né, depois. E não leva quase nada depois, quando volta pra casa. Então, eu acho que mais esse entretenimento ficou tão associado à pura diversão, né?
que talvez por isso também hoje não é levado tão a sério. Isso que você falou veio à tona em minha mente, algo que me preocupa muito. E a gente batalha contra isso aqui no podcast, que é o quanto a poesia tem pouco espaço nas escolas, sabe? Eu vejo pelo nosso filho adolescente, quantas poesias você já escutou que ele veio pra casa lendo? Acho que nenhuma. Numa escola referência. Eu também não lembro dele estudar poesia, sabe? Não estuda poesia hoje. O jovem não estuda poesia. Ele não aprende a gostar de poesia, ele não aprende a interpretar uma poesia. E é tão importante. Olha só o debate que a gente tá fazendo aqui. Né? Significa tanto na vida de uma pessoa você ter essa abertura para poesia. Eu mesmo tive uma abertura tardia para poesia e minha área é letras, literatura e jornalismo. Vamos combinar. É verdade. Tô indignada aqui. A gente tá abrindo um parênteses gigante, vão ter que acelerar o final do episódio, mas isso aí tá super certo mesmo. E né, a gente tem muito de... as escolas tem muito de... as crianças vão fugir se a gente colocar algo de verdade aqui, né? Vão tirar o gosto pela leitura, né? E na verdade é o professor ali, a forma de ensinar que vai dar o gosto pela leitura. Se o professor estiver ensinando a ler Harry Potter ou Machado de Assis, J.K. Rowling ou Machado de Assis, se for um professor bom, a criança vai ficar tão interessada em Machado de Assis quanto J.K. Rowling, ou, né, quanto, sei lá, Diário de um Banana. Então acho que vai muito assim da apresentação daquele autor, né, da literatura, e não simplesmente jogar o livro e a criança ter que ler, né? Então, isso não pode acontecer. Então vai da apresentação do autor, da literatura, mas deve ser apresentado coisas substanciais, né? Não falar que as crianças são burras, que não vão conseguir entender um texto. Mas na poesia é muito importante a ênfase, né? Você passa de um verso para o outro, você tem que entender que a leitura da poesia, ela não termina no verso, ela termina na ideia. Né? Pelo menos é assim que eu procuro ler poesia aqui no podcast, né? Então, o verso terminou ali, mas a ideia continuou, então a ênfase tem que continuar para aquilo ser absorvido. E a gente tem uma sequência de poesias muito narrativas que parecem contos. Você achou que a Mendiga era um conto? É verdade. Né? Porque tem um fio narrativo. Eu acho que isso de você ouvir a poesia, então ouvir você declamar e a gente sonorizar, igual a gente faz com leitura de ouvido, é uma forma mais fácil de você entender do que você simplesmente ler, né? Porque também a leitura de poesias antigas, assim, são muito difíceis. Era né, uma gramática meio estranha e tudo mais. Então é legal que a gente tá também facilitando, de certa forma, isso, né? Porque até por mim, assim, se eu pegar e ler, eu vou ter que ler várias vezes pra entender. E aqui no podcast, quando eu ouço você declamar, as ideias parecem que já estão mastigadas ali pra você, né? Posso confessar uma coisa? É legal. Até pra mim, quando eu peguei Cantos à Beira-Mar, o meu Cantos à Beira-Mar tá numa edição complexa com o Úrsula, né? As duas publicações maiores dela e os contos importantes. Gupeva, a Escrava, enfim, estão todos juntinhos numa mesma edição. Beleza, o Úrsula é tranquilo, a Escrava é tranquilo, o Gupeva é tranquilo. Quando você chega em Cantos à Beira-Mar, você vai vendo uma sequência de poesias, assim, eu digo, nossa, não, mas essa aqui eu vou pular. Não, essa aqui, não, essa aqui não vou trazer. E daí você pensa, é difícil você estar diante de um PDF ou de um e-book e se deliciar com aquilo se você não tem a paixão pelo objeto livro e por fazer aquilo se tornar algo vivo. Né? Então, ao fazer a seleção e trazer e tornar algo vivo, a gente faz a poesia acontecer, né? E traz ela pra dentro da nossa vida. Então vamos falar de um fato real aqui, continuando. Então fica aí, tudo que a gente faz no leitura de ouvido é a nossa interpretação, né? Então, é nossa interpretação daquele autor, daquela história. Então, de repente, se a pessoa for ler, ela vai ter uma interpretação diferente, né? Se não ouvir a gente. Mas tudo tá fundamentado, ó. Por exemplo, por ocasião da passagem de Humaitá. Olha que nomezão de título, né? Claro, de poesia. Tá fundamentado, né? Daí, olha só. O que é Humaitá? Essa questão, a gente tá falando ali da Guerra da Tríplice Aliança. Quando o Brasil, Uruguai e Argentina se uniram contra o governo do Paraguai. E a passagem de Humaitá era um forte tomado pelos paraguaios que a navegação brasileira conseguiu transpor e venceu essa batalha de Humaitá. Então você vê que a conotação da poesia, né, por ocasião da passagem de Humaitá, tem toda essa celebração ao Brasil. E você colocou uma trilha bem brasileirinha ali, achei bem legal. Mas a gente tem essa coisa de guerra de canhão mesmo rolando durante essa poesia, né? E
Tem então esse fato histórico tão importante, porque Maranhão, e aí agora falando um pouco mais dessa região nordestina, né? É um país. Maranhão é um estado. É um país. Ponto. Acabou aí, nossa, nunca mais ouvi o podcast. Maranhão é um estado brasileiro que sofreu muita disputa de território. Então, portugueses, espanhóis, franceses e até holandeses tentaram dominar. Claro que os portugueses foram os que prevaleceram, né? E a gente tem essa riqueza na arquitetura maranhense, né? São Luís ali, é lindíssimo de ver. A gente tem muita riqueza arquitetônica, esse patrimônio cultural que é reflexo, né? Dessa própria colonização mesmo, que a gente sabe que as navegações chegaram, né? Primeiro ali nessa parte de cima do país. Só que também Maranhão é considerado um dos países, um dos estados brasileiros mais pobres. Sim. Porque a grande maioria da economia tá na economia primária, que é aquele produto assim, não processado, né? Não processado, tipo, colhe grão, agricultura, isso e aquilo, vai pra frente, né? Gado, vai pra frente. Não tão processado. E, claro, o turismo, que é já a economia terciária, né? Na secundária a gente tem algumas coisas também, mas a primária é a principal. Nessa época aqui, em que ela escrevia, a gente tinha também Maranhão como porta de entrada para o comércio humano, né? A gente já falou isso em outro debate, então é bom só lembrar para terminar de fazer o contexto. Então, o comércio de escravos, ele entrava muito, né, pelo Maranhão. E a Maria Firmina é uma grande defensora, né, da libertação dos escravos. Então, abolicionista. Então. Muito abolicionista. Então, muito importante falar tudo isso, tanto é que ela foi a primeira, né, romancista negra brasileira com Úrsula, então fica aí a dica para você, né, conhecer esse romance se não conhece ainda. Ela publicou em 1859, muito anterior, 15 anos antes do Castro Alves fazer O Navio Negreiro, né, fazer o Vozes da África, né, que são poemas abolicionistas tão importantes também que a gente conhece, né, então ela realmente foi à frente do seu tempo. É verdade, e agora que a gente tá tendo essa luz aí na obra dela, que antes ficava só entre as paredes dos intelectuais ali, e hoje a gente tá vendo uma certa popularização, assim, da obra, né? E muito dessa popularização de forma quase obrigatória, né? Porque tem que estudar para ir, porque tá saindo no vestibular. Só pra fazer um nó bem certinho, que eu gosto de costurar bem direito, essa parte de ligação com os escravos, né? Ela mesma era, claro, uma negra. Vou situar, então. A mãe dela teve um relacionamento com um comendador. E o amigo desse comendador tinha posse da mãe dela, né? Então lembra que a gente já falou disso? Então sim. Aí um círculo, e a mãe dela se chamava Filipa dos Reis, e ela recebeu só o sobrenome da mãe, a Maria Firmina dos Reis, né? Essa paternidade, ela foi muito tardia e ela nem entrou nos documentos, né? Eu tenho os nomes aqui. João Pedro Esteves era um pai de posses, a mãe escrava forreada Leonor Filipa dos Reis, né? O primeiro nome é Leonor, falei Filipa dos Reis. Inclusive a escrava, né, que é o conto dela que a gente trouxe, trata muito, né, disso, eu não vou dar o spoiler do que vai acontecer, mas ele trata dessa troca aí de escravos, né, e um acaba comprando a liberdade da escrava depois, enfim, então tem todo esse tudo entrelaçado com a vida dela, né, como você comentou aí. E todo o sofrimento que essa escrava passa por perder os filhos nesse processo, né, essa roda viva do comércio humano mesmo. Sim. Textos fundamentais demais, bicentenário de Maria Firmina dos Reis, e a gente espera que essa celebração aconteça de várias formas, principalmente nas escolas, né, onde a gente tem a semente da literatura. Muito importante, que bom que você está aqui com a gente até agora e ficou sabendo mais sobre a Maria Firmina dos Reis. Sobre Maranhão, sobre o Nordeste brasileiro. E se você quer ouvir mais textos dela, a gente tem aqui no Leitura de Ouvido, um dos primeiros que a gente fez lá atrás foi um poema dela, a Lua Brasileira. E tem a escrava, né, a mendiga. Eu gosto muito da escrava, muito legal. Então vai lá e assiste no YouTube ou ouve aqui no podcast em áudio, onde você ouve, né, podcast, Spotify, não sei. Mas vale muito a pena conhecer mais da obra dela.
Né, Dayana? Isso mesmo! Assim como conhecer os nossos apoiadores que fazem com que o nosso sonho se torne realidade. Isso aí, são... deixa eu falar como você pode apoiar. Então você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido. Você vai ficar com essa mão assim. Quem no tá nosso... no YouTube tá achando muito engraçado isso. No nosso financiamento coletivo, ou você pode enviar um pix para leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave pix. E você vai entrar aqui dos nossos produtores executivos do Leitura, que são eles... Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcelos Machado, Maria Lúcia Hitbard, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até aqui no final. E a gente te vê... Posso falar mais uma coisa? Não, já acabou. Na próxima leitura. Fale, eu ponho nos pós-créditos. Que é na sexta-feira que vem, aniversário dela, eu já falei, mas eu queria repetir. 11 de março, sexta que vem. Aniversário dela, da Maria Firmina dos Reis. De nascimento. Então tá, feliz aniversário e aniversário do nosso podcast também, né? Isso que eu queria falar. Então, Hoje não. se você tá Ontem. ouvindo na data de publicação, que é sexta-feira, né? É que a gente grava na quinta, então eu falei hoje, que é dia 3. Se você está ouvindo na data de publicação, então a gente tá fazendo aniversário aí. 2 anos de vida do podcast em 3 de março. Então fica aí nossos parabéns pra nós mesmos. E agora sim, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.